E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo e hoje sexta-feira, pessoal, esse dia maravilhoso que pra mim é feriado por um incrível que pareça, então tamo de folga, tranquilidade hoje, mas não vamos deixar passar as leituras de mangá hoje, começando com Boku no Hero, capítulo 306, gente. Caramba, tá passando rápido o Boku no Hero, hein, gente? Um dia desse a gente tava no 300 achando o que poderia acontecer, agora já estamos no 306. Semana passada, cara, foi o André que fez a leitura, então vocês devem estar a par de tudo. Mas basicamente tivemos aí finalmente aquela continuação da conversa da Nana com o Deco, trazendo aí mais sobre qual o verdadeiro desejo dele e um teste meio que para saber como é que seria o comportamento dele com uma situação tão difícil que os portadores sempre tiveram que enfrentar e nunca conseguiram superar da forma correta. Então a Nana encabeçou isso perguntando sobre o que ele iria fazer, se ele iria matar o Shigaraki, como é que seria. Então o Deco dá a resposta que os acalma e passa nesse teste que eles vinham fazendo e eles finalmente falam: vamos te ajudar de qualquer forma. Porém, tem dois dos antigos portadores que não estavam liberando seu acesso ao poder e finalmente parece que vamos ter uma noção do quem são eles e quais são os poderes e o que eles são responsáveis e por que eles estavam ali se recusando em dar o poder ou simplesmente porque o Deco não conseguia ter acesso ao poder deles porque estavam dormentes, né? Então vamos saber mais ou menos o que vai acontecer nesse capítulo. Mas antes de começar, gostaria de agradecer a vocês que, caso vocês venham curtir nosso conteúdo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. Então é isso, gente, bora pro capítulo. Mas antes de começar, gente, gostaria de agradecer o pessoal da Gravity Scans, pessoal. Eles acordam muito cedo, trabalham a madrugada inteira para poder conseguir trazer este mangá maravilhoso para vocês. Então, muito obrigado, pessoal da Gravity, por estar trazendo isso com velocidade e qualidade acima de tudo. Agradecer aqui o WL, Tex, Sky, Caso Iter, Shima, Mist, Hawkeye, Kes. Muito obrigado, pessoal, porque vocês fazem esse trabalho espetacular. Então é isso, gente. Bora continuar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Os dois jovens antagônicos vão novamente para o outro lado da tela. Olha essa capa aqui, interessante. Ambos levando os seus mentores, né? Interessantíssimo. E ó, All Might com o Deco, né? O Deco lá em coma. E ele lá esperando aí. Não são palavras. Suas emoções estão chegando até mim. Sua conversa com os antecessores, a verdade sobre o One for All, o conflito da minha mestra. Ou seja, tudo isso que está acontecendo no All Might está sentindo porque parcialmente ele está lá presente. Por isso que o All Might não fala, ele só reage. E principalmente por questão de emoções, por isso que ele só chorou, né? Knock knock, alguém bateu. E aí o All Might, deve ser o Hawks e o Bestines. Não passa de um vislumbre, mas estão fluindo dentro de mim. As palavras de um sem individualidade como você. Não apenas palavras. E aí o Hawks fala: olá, All Might. Eu sou chamado de homem rápido demais, então vou avançar direto para as perguntas. E o Bestines: não está sendo grosseiro? Aí ele, ó: está preocupado com Midoriya? Não tenho certeza que logo... tenho certeza que logo ele acordará. O que me quer perguntar, Hawks? E aí ele leva o All Might pra fora. Assim que eles saem, os meninos entram pra poder dar uma olhada. A Uraraka na frente, desembestada. O mais interessante é que nessas horas a gente vê como eles são pequenos ainda. Como eles são adolescentes. Porque se você for em questão de tamanho, se bem que o Bestines e o All Might são muito altos. Mas na hora que eles entram, você percebe a diferença de altura, né? Porque a gente tá tão acostumado a ver eles agindo de uma forma tão autônoma, né? Então a gente percebe nessas horas o quão pequeno e quão infantis eles ainda são. Eles estão vivendo ainda a adolescência deles, né? Aí, sobre o One for All e o Midoriya. O All Might já... Eita caralho. E aí? O Hawks continua.
Heróis que se aposentaram após a última luta devem ter informado a imprensa. Está tomando grandes proporções e agora há pouco Endeavor nos contou que Midoriya disse ser o alvo do Shigaraki. E aí, ele pode ter entendido errado, mas mesmo sendo um engano, quero saber de tudo, porque a partir de agora precisamos enfrentar o mundo, não apenas os vilões. Aí o All Might calado, continua meio pensativo, e aí vem. Este é um segredo para proteger a paz na sociedade e também para te proteger, entende? Isso ele falando pro Deco há muitos anos, alguns meses atrás. E aí, as circunstâncias mudaram muito e não parece que eles vão desistir. E aí o All Might fala, respondendo ao Hawks: aqui não é o lugar ideal. E ele chama eles para um local. Vou explicar tudo. Nossa, ele vai levar pro diretor. Aí, diretor, isso. Vou solicitar a cooperação do governo. Afinal, o pedido de um ex-aluno e a situação exige medidas drásticas. 3 dias se passaram e o pânico não se extinguiu. Ou seja, depois desse momento, provavelmente o All Might vai ter que fazer uma coletiva de imprensa. E talvez esse seja o momento onde a esperança possa agir novamente. Então, vamos lá, continuando aqui. E o medo se propagava. Mas eu acho que as pessoas não queriam apenas apontar dedos. Por favor, sejam inabaláveis. Digam que não cometeram erros. Nós estamos com medo. Então, por favor, nos acalmem. E aí vem os heróis, né? Bestinist, Endeavor e o Hawks. E aí a população queria algo para se agarrar. É o que penso. E aí vem o Endeavor. É a verdade. Não pretendo inventar nenhuma desculpa. Endeavor falou extensivamente sobre seu passado repulsivo, sobre ele e sua família. Cara, o Endeavor abriu o jogo mesmo. Ele, uau! Já era. Que terrível. E eu ainda dependia dele. Diga que tudo é mentira, mesmo que não seja. Ou seja, todo mundo que estava, tentando apoiar ele. O senhor disse que tudo é verdade, mas o que foi dito sobre Bestinist e Hawk não bate com o que vemos? Aí o Hawks: a morte do Dynast foi um truque para me infiltrar, mas não tenho como invalidar as outras afirmações contra mim. O que foi dito sobre meu pai e sobre eu ter matado um vilão que tentava fugir é tudo verdade. Eu ativamente tentei esconder a relação com meu pai. Peço as mais sinceras desculpas. E pancada. E sobre o caso de Bubai Gawara, penso que não havia nada mais a ser feito. Se ele usasse sua individualidade, a destruição seria inimaginável. Não consegui convencer ele a pagar pelos seus crimes. E vejo essa parte como incompetência minha. E aí, uma jornalista levanta a mão e fala: posso falar? Minha mãe foi gravemente ferida pela marcha do Gigantomáquia. Dizer é tudo verdade, sentimos muito, não vai reverter isso. Estão cientes de quantas pessoas perderam seus lares em menos de uma semana? Como os senhores conseguem se manter tão calmos? Os culpados são os vilões, mas seus erros possibilitaram as ações deles. E não me parece que os senhores entendem esse fato. E aí o Endeavor: então, se eu começar a chorar em desespero, toda a tragédia seria revertida? Ela: hã? Não é isso que estou dizendo. Quero que aliviem nosso medo, que acabem com todos os vilões. Isso é... Ela: hã? E ela se deu conta. Isso é exatamente. Isso é que o Endeavor pode fazer nesse momento. Caralho, o Endeavor. Porra, meu irmão. Mas, como o número de heróis, o Bestinist continua, só diminui. Será difícil proteger a todos. Então julgamos que o melhor a se fazer é diminuir a área de proteção. Mas o quê? O que quer dizer?
Após discutir com o governo, decidimos que a partir de hoje, começando com a UA, a escola de heróis que possuem alta segurança e vastos territórios, serão transformados em abrigos especiais para a proteção de civis. As famílias dos estudantes já começaram a transferência. Tá aí, povo, se acalma. A mãe do Deku não morreu. Fica calmo. Tá aqui ela, ó, junto com a mãe do Bakugou. Vai com calma. Se acalmem, aquietem as periquitas. Calma. Nos trancafiar em abrigos não é uma solução, não vamos aceitar. E aí o Endeavor fala, é justamente para acharmos uma solução. Suas críticas e medos direcionem tudo para mim, não para aqueles que continuarão arriscando suas vidas. Quero que todos me observem. Porra, meu irmão! Entenda! Meu amigo do céu, Endeavor, ele falou a mesma coisa quando foi apontado como top 1, velho. Mano, mas será que vai ter efetividade, velho? E ainda usou o fogo pra poder intensificar o momento. Cara, será que vai dar certo? E aí, ó, o significado da palavra herói foi questionado. Se heróis são aqueles que o povo clama, então naquele dia eles deixaram de existir. Ó, o Kamui ali, ó. Mesmo assim, ainda havia aqueles dispostos a se reerguer. E aí o W ali no final, ó. Será que não te atormentei o suficiente? E é justamente porque o Endeavor tá se reerguendo, né, cara? Ao ser perguntado sobre o One for All, a resposta do Endeavor, não sei de nada. E aí, gente, ferrou. Para que o Deku e o All Might não fossem criticados. Uraraka, obrigado por tudo. Temo que está na hora de compartilhar meu segredo com o pessoal da A1A. Por isso, estou deixando meu poder especial foi passado para mim pelo All Might. Tinha uma carta do Midoriya na minha porta. Para você também? Qual é a dele? One for All? Alvo dos vilões? Midoriya, que história é essa? Se heróis são aqueles que precisam trilhar um caminho doloroso, então quando eles estiverem sofrendo, quem é que vai? Ela, idiota. Em capítulo 306, o início do ato final. Em abril, Deku deixou a Academia de Heróis. Que vilão enorme. Mano, o garoto começa a caminhar a direção ao fim. Meu amigo, velho, vai ser um nômade ele, cara. Ele vai ser um nômade. Ele vai evoluir no seu próprio tempo. Olha, caraca, mano, que capítulo sensacional, pessoal. Eu sei que pode não parecer que eu tive muitas reações em relação ao passado, aos capítulos passados, mas, velho, é porque é um capítulo que você precisava manter a constância de leitura. Porque a densidade dele é muito alta. Então, vamos aqui para a parte da análise, que hoje a gente vai ter o que falar um bocado, gente. Um bocado. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos o Deku. Continua a sua conversa, né, com os vestígios, com os antecessores. E essa conversa, ela pode ser sentida com o All Might. Então, ó, durante todos esses 3 dias, ocorreu uma conversa constante e onde eles estavam discutindo não só estratégias para poder encontrar e enfrentar o Shigaraki, mas também em como funciona o poder, em qual é a compreensão do One for All. Ou seja, fora o que o Deku estava conversando, passaram-se mais 3 dias de conversa que nós não temos a menor ideia do que aconteceu. Ou seja, a gente não sabe o que evoluiu com o Deku, qual foi a relação dele com os vestígios, com aqueles 2 últimos antecessores, o que eles liberaram, o que eles possibilitaram para o Deku. Nós não sabemos. Então, ó, batendo aqui, e aí vem a conversa do Bestinist, All Might e Rox. Rox, como sempre,
Foi um cara muito sincero, foi direto ao ponto. E eu gosto disso do Hawks, ele não faz muita rodopio, né? E aí, a gente tem aqui justamente o All Might falando, cara, seguinte, é algo muito importante para ser dito aqui. Então vamos pra cá, vamos fazer uma coisa que eu preciso contar para vocês tudo. E ele vai revelar justamente para algumas partes de dentro da caminhada de todos. Porque tipo, a gente pensou que aquela coletiva de imprensa fosse ser algo relacionado à revelação de que o Deco é o sucessor do All Might. Mas não, era justamente para poder falar os trâmites que irão ser feitos, né, para a reestruturação de como a atuação dos heróis vai se dar. Então, foi mais ou menos isso. E aqui a gente continua, ó, com tudo. E aí é que tá, cara. Aqui é um momento crítico. Por quê? O povo, como vocês percebem, ele diz assim, ó, por favor, sejam inabaláveis, continuem sendo aquele ideal, continuem sendo as pessoas que são o alvo da evolução, né? O alvo de como devem ser, de fortitude, de ideais, de ética. Então, tudo isso foi reunido nesse sejam inabaláveis. Por favor, digam que não cometeram erros, porque, infelizmente, gente, vamos agora falar, isso aqui é uma crítica não só à nossa sociedade atual, mas ao ser humano como por completo. Tem uma frase que todo mundo fala, ninguém é perfeito, nem Jesus Cristo agradou a todos. Porque, gente, o ser humano ele nunca vai se satisfazer com o que ocorre. Ele sempre vai querer buscar ídolos e heróis. Ele vai projetar naquela pessoa, isso é um termo da psicologia, questão de projeção, é onde ele coloca os seus ideais, suas frustrações, tudo aquilo relacionado ao emocional num ser ou numa pessoa, num símbolo, até mesmo num personagem de quadrinhos, qualquer coisa que ela possa projetar a si mesmo naquele personagem. Ele projeta suas emoções, suas ânsias. Então, o ser humano, a gente percebe aqui que ele tem muita questão da projeção, principalmente quando ele tem alguém que está num patamar acima dele. Por isso que eles acham que, fulano não erra, fulano é perfeito. Porque essas ânsias, essas angústias, elas vêm justamente por conta devido a essa projeção. Porque aquilo que eu não consigo alcançar, eu quero que aquele cara que parece ser mais capacitado atinja. Então, por conta disso, eles falaram, não cometam erros. Nós estamos com medo. Por favor, nos acalme. Seja aquele que vai fazer a diferença. Seja aquele que vai me deixar mais tranquilo. Então, tudo isso é por conta dessa questão de projeção, de medos, de insegurança. Então, tudo isso o ser humano ele tem constante na vida dele. E aqui o Endeavor, cara, ele vai de encontro a isso tudo, porque tipo, não adianta nada eu chegar aqui, foi erro, não foi um erro nosso, nós fizemos tudo certo, tudo foi mentira, porque seria facilmente aceito. Se você perceber, as pessoas no decorrer dos quadrinhos, que terrível, ainda que diga tudo que é mentira, mesmo que não seja. Porque isso é que o público queria, o povo queria que eles continuassem sendo os bastiões da sociedade. E aí o Endeavor vem e fala, cara, tudo é verdade. Ele não inventou nada. Eu não vou inventar desculpa. Aquilo é realidade. Aquilo é quem eu era. É quem eu era. Entendeu? Ele passou por isso, ele está enfrentando tudo isso. O Endeavor está num processo de transição onde muita gente acha que o Correio está fazendo passação de pano. Não, gente. Ele está fazendo transformações de multicamada. Eu vou transformar primeiro uma camada emocional, depois uma camada de caráter, depois uma camada racional, depois uma camada na imagem, depois são várias camadas que o Endeavor está vindo nessa evolução. Muita gente pensa, poxa, mas por que o Hawks
ou os outros não tentaram defender, porque eles estão numa situação onde todos eles estão com erros e passados, o passado foi apresentado, então foi comprometida a imagem deles. E aí o que você vê aqui? O Hawks, ele fala da mesma forma, tudo como sobre meu pai é verdade. Eu matei um vilão sim que estava tentando fugir. Porém, eu tenho uma justificativa para isso. E ele fala, porque se não fosse isso, nada teria acontecido. E aqui vem a repórter, que é justamente o lado emocional do ser humano. Onde ela fala, cara, eu entendo tudo que você está falando, mas você acha que para mim é o suficiente? Você acha que para mim, você falar, me desculpa, eu cometi um erro, vai modificar o fato de que a minha mãe sofreu graves ferimentos, pessoas ficaram sem lares, pessoas morreram. Então, o público, nesse caso, ele estava indignado. Ele queria tirar essa frustração que estava dentro dele. Porque, cara, imagina, vamos lá, gente. Estamos vivendo em um tempo que estamos vivendo uma pandemia. E como você muito bem sabe, a frustração de muitas pessoas pela incompetência das organizações de saúde, pelo governo, ou pelo simples fato da necessidade de que eu quero sair de casa, mas eu não posso, isso acumulam-se frustrações, principalmente a longo prazo. E é mais ou menos o que a gente está vendo, só que de uma forma diferente. Nós estamos vivendo dentro de casa há praticamente um ano. Completou um ano em fevereiro. Então, tudo isso, toda essa situação de emergência já está se perdurando há um ano. E muitas pessoas estão se tornando cada vez mais amargas por conta disso. Problemas psicológicos têm surgido por conta disso. Temos aí pessoas que estão constantemente enfrentando dificuldades emocionais para poder lidar com tudo isso. Da mesma forma aqui, só que vamos tratar de algo diferente. Quais foram as dúvidas, o tempo de pandemia deles? Foram os constantes acontecimentos, onde os vilões iriam atacando e aumentando a grandiosidade dos efeitos. Porque vamos parar para pensar. A gente teve primeiro o ataque da UA, ou seja, um prédio, um local, onde a instituição de heróis foi afetada. Entendeu? Depois, nós temos o ataque à cidade, um bairro, para ser mais exato. Então, aumentou a escala. Depois disso, tivemos também, eu acho que foi o Shirai Saikai. Não, tivemos o Shirai Saikai, que aí foi um bairro que gerou uma destruição de quarteirões, né? Depois tivemos o Nomo High-End, que também é outra destruição maior, uma ameaça que pegou o número 1 do país. Depois tivemos tivemos também a guerra que rolou em Kamino, né? Que é justamente All Might vs All for One. Então, todos esses acontecimentos foram escalonando com o passar do tempo. E a sociedade começou a ficar cada vez mais insegura, cada vez mais medrosa, frustrada, porque estava quando você é acuado, aumenta-se o estresse. É que nem um animal. Por que as pessoas dizem que um animal acuado é um animal perigoso? Porque quanto mais acuado ele fica, mais a probabilidade dele revidar e dele agredir. Entendeu? Por isso que a sociedade está dessa forma. E aí ela continua, que é justamente, cara, seguinte, ó, se você perceber, o Endeavor, ao invés dele só dizer me desculpa, ele vai para o enfrentamento. Ele chega e fala, e se eu consigo começar a me desesperar e chorar, tudo isso vai ser modificado ou somente vai lhe saciar a sua necessidade de querer me ver humilhado, de querer me ver triste, para poder eu extrapolar o sentimento que você não conseguia. A projeção. E aí eles falam, não estou dizendo isso, eu quero que alivie o nosso medo, que acabe com todos os vilões. Isso é. E aí aos poucos ela vai se dando conta de que o que ela quer é o que ele quer. De que apesar de ele ser o bastião que está passando por dificuldades, ele também é humano como ela. E aí o Endeavor fala,
Exatamente. É isso que o Endeavor pode fazer nesse momento. Nessa hora é a mudança da jogada. É onde você tem o Endeavor trazendo o aspecto de por isso que ele é o número 1. É esse o momento onde você controla todo o medo, toda a frustração, toda a raiva e traz pra si e fala: tranquilo, eu te entendo. Vem comigo que eu vou te mostrar a saída. E aí, mas isso não foi só o Endeavor, isso foi um esforço em conjunto dos heróis, da UA, de todos, para que seria possível ganhar tempo. Porque ele fala, isso não é um plano de defesa, isso é para ganhar tempo, para gerar a solução. E qual é a solução? O Deku treinar o tempo suficiente para que ele possa ficar apto a enfrentar o One For All e todo mundo se juntar, e então o grande embate final começar. E aí, ó, temos aqui o Best Jeans. Então por isso nós tivemos a ideia de que diminuir o raio de ação dos heróis. E aí você para, poxa, então vocês vão diminuir o raio de proteção? Não, você não precisa diminuir a distância, você pode trazer as pessoas para mais perto. Que é justamente isso que está sendo necessário nesse momento. Não só trazer perto para que possa ser, eu tô trazendo para poder você ficar mais perto para ser mais fácil. Não, trazer perto para proteger, trazer perto para o convívio. Porque quando você tá num local junto de várias pessoas que você não conhece, mas porém um local confinado, e bote várias aspas no confinado, você começa a se aproximar mais delas. Vão ter conflitos? Vão ter conflitos, é claro, pessoas são diferentes. Mas aí aqui é onde tá, ó. Vamos trazer todo mundo para a UA, que é uma instituição de alta segurança. Porque depois de tudo que aconteceu, ela tem se fortalecido para poder manter a segurança. E aí vamos trazer todos os civis para esses pontos, ou seja, vai ser UA, Shuketsu. Então, todas as escolas vão fazer o mesmo padrão. Eles vão seguir, ou seja, as escolas vão se tornar abrigos. Tá entendendo? E é interessante isso justamente porque faz uma analogia ao fato de que na escola é que se nascem as pessoas do amanhã, na escola onde há a proteção do conhecimento. Então isso mais ou menos, eu sei que eu tô viajando um pouco, mas faz sentido. E aí eles levam eles para lá, porque é na instituição onde eles vão aprender. E aí provavelmente onde vai haver um afrouxamento, quem sabe, com o ensino, talvez eles vão ser ensinados a como se defender também lá dentro, um afrouxamento da questão da política dos quirks, né? Então podemos ver isso no futuro, não sei, tô chutando aqui. E aqui temos, gente, temos a apresentação aqui, ó. Eita, caramba, não consegui, não dá, porque o site não deixa. Mas temos a confirmação, a mãe do Midoriya tá viva. Fiquem calmos, ela está viva, ok? Ela está viva, pode ficar tranquilo, tá aqui. Mãe do Bakugou e a mãe do Midoriya juntos. Fiquem calmos. E aqui o Endeavor faz essa ação que pra mim, mano, é uma das melhores ações que ele fez desde o número 1 até agora. Quero que todos me observem. O círculo se completando. Mais um ciclo, não um ciclo total, um ciclo se completando. A transformação do Endeavor em herói. Quando a última vez que ele falou isso, rosto limpinho, uniforme, todo no jeito, e ele fala, me observem. Porque ali era o início dele, que eles foram observando. Incidente do Nomo, depois toda a questão de como ele agia junto com o Hawks, a guerra, tudo. E aqui um herói diferente daquele que estava no passado. Esse Endeavor é totalmente diferente do Endeavor que nós conhecemos anteriormente. Aqui ele já passou por muita coisa, mas ainda vai passar por mais. Tanto que o Dabi fala aqui, ó. Será que não te atormentei o suficiente?
é porque ele ainda vai continuar. Gente, a jornada do Endeavor só vai acabar no final da obra, com uma morte do Endeavor ou com uma redenção completa. A redenção não terminou, ele ainda não enfrentou todos os pesadelos, ele ainda não enfrentou todas as coisas que estavam mantendo ele, deixando ele oprimido. Aqui, o passado dele ainda não se despregou totalmente, ele ainda tem mais uma barreira a superar. E por isso que eu tô dizendo, o rei não passou pano, o rei está trabalhando gradativamente. Entendeu? E aqui temos o Kamui, temos a Mirko, né? Todo mundo lascado, o Wash, Mount Lady, o Aizawa. Então todos eles estão aqui. E aqui temos finalmente a notícia de que o Deku abandonou a UA. E ele está aqui, gente. Deku vai agir, será que como um fora da lei, por ele estar abandonando a instituição? Será que teremos um Deku muito mais aprimorado porque acordou nesses últimos dias? Temos aí um Deku que provavelmente acessou todo o poder do All for One. Do One for All, né? Nossa, eu confundo demais, gente. Será que aqui temos, pelo olhar dele, um olhar melancólico? Se você percebeu, o olhar do Deku está um olhar melancólico. Será que ele está ciente de tudo que vai acontecer? E aqui temos ele todo enfaixado. Provavelmente não vai mudar de uniforme, vai ter que se adaptar. Ou seja, os itens de suporte ele não vai ter tanto acesso, eu acho. Então ele vai ter que fortalecer o corpo dele nos próximos. E aí temos o início do ato final. É a última saga de Boku no Hero. Boku no Hero entra no seu arco final. E pessoas, que obra que está se iniciando. Estamos vendo aí o fim de uma saga sensacional. E agora, o ato final, eu chuto que Boku no Hero ainda dura uns 44 capítulos. Eu acho que ele vai terminar no 350. Estourando se o Correio esticar muito. No capítulo 400. Então, temos aí, finalmente, o início da jornada final. E que nós temos um Deku que provavelmente vai estar muito mais capacitado. Porém, terá que liberar o total potencial do One for All. Porque ele ainda não está totalmente apto. Porque ele ainda está com limitadores da questão do corpo dele. Então aqui eu acho que ele vai receber ele não vai receber um treinamento intensivo do All Might. Ele vai fazer um treinamento sozinho, como um nômade. Ele vai agir e talvez vá ser, agora vamos especular aqui forte, gente. Vamos especular forte. Eu acho que o Deku vai ser aquele herói que vai rondar o país, solucionando casos de vilões. E vai ser um herói misterioso. Que ele vai estar ajudando a todos. E aí ele vai subir a sua, como é que eu posso dizer, não é ranking, é subir a sua, é tipo como ele vai ser recebido, né? Então fugiu a palavra agora. Mas ele vai ser abraçado pelo povo por ser um herói que não tem nome, que vai ser, não vai ser visto, que vai agir de forma rápida e eficiente. Um Batman da vida, quem sabe? Porque porque aqui, gente, vocês podem não perceber, mas isso daqui, essa pose aqui que o Deku tá, isso aqui é um Batman, a gárgula e o Deku com um olhar deprimido, com um olhar que parece não ter esperança. Isso daqui, gente, o Correio vai pegar de inspiração no Batman. O herói que não é visto tão constantemente, mas que vai criar um nome. Vai criar uma... Poxa, tá me fugindo muito, velho, a palavra. Mas ele vai fazer a diferença. Ele vai conseguir ganhar força para que quando for revelado que ele é o portador do One for All, que as pessoas vão se sentir seguras, porque sabem que o herói que está agindo pelo país inteiro é o Deku, o portador e o sucessor do All Might, né? Então, gente,
Acho que foi bem longo hoje o capítulo. Me desculpe se eu me prolonguei demais nas observações, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que chegou até aqui e até a próxima.